Alô, alô, galera que fala aqui é o professor André Rocha, do canal BioRocha, para mais uma aula para vocês. Hoje com o assunto viroses, parte 1. Roda a vinheta. Vamos lá, galera. Vamos começar as viroses com a AIDS. AIDS é a sigla internacional. Em português, ficaria SIDA, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Galera, é muito importante para cada doença a gente saber quem é o agente etiológico daquela doença. O que significa agente etiológico? Agente etiológico é o chamado agente causador. É aquele que provoca, é aquele que causa a doença. No caso da AIDS, o agente etiológico, ou seja, o agente causador é o vírus, chamado HIV. Tá aqui o HIV aqui, ó. HIV significa vírus da imunodeficiência H de quê? Humana. É o vírus da imunodeficiência humana. Beleza? Vamos lá, galera. Aqui a gente vai observar agora os modos de transmissão, ou seja, o contágio. Primeiramente, é claro, a via sexual é a principal, pelo contato sexual com pessoas portadoras do vírus HIV. Mas também, galera, a transmissão pode se dar através de transfusão sanguínea, é claro, com sangue contaminado com vírus, ou ainda pelo transplante de órgãos também contaminados com vírus HIV, ok? Vamos lá! Pelo uso também de compartilhamento de seringas, que podem também estar contaminadas com vírus HIV, ou ainda, ó, com material cirúrgico, material cortante, não devidamente esterilizados, ok? Por fim aqui, ó, inseminação de sêmen. Sêmen esse que também pode estar contaminado com o vírus HIV. Aqui, galera, finalmente, de mãe para os seus filhos, no momento do parto ou na hora da amamentação. Então, são essas formas de contágio, de transmissão do vírus HIV. Aí vamos ver agora aqui, ó, a característica. Galera, é o seguinte, quando você se contamina com esse vírus, observe o seguinte, normalmente não se manifesta de imediato os sintomas. Os sintomas eles vão aparecer muitas das vezes anos depois, ok? Por isso, ó, a preocupação que você tem quando você se relaciona com uma pessoa e a relação ela aconteceu agora, uma relação imediata. Você não pode se relacionar sexualmente com essa pessoa sem o uso de quê? Preservativo. Não está estampado na testa dela que ela tem AIDS. Então, muito cuidado. Galera, porque os sintomas vão aparecer muito tempo depois. Observe o seguinte. Aqui, ó. Esta síndrome, ela vai se caracterizar por um conjunto de infecções que a gente vai chamar de infecções, aqui, ó, oportunistas. Por que essas infecções elas vão aparecer? Porque você vai ter uma queda de sua imunidade. E por que acontece a queda desta imunidade? Observa lá. Aqui você tem, ó, células de defesa, os chamados linfócitos T auxiliadores, ou simplesmente CD4. Então, o vírus HIV, ele injeta seu material genético nesta célula, assume o comando do DNA desta célula, de modo que ele vai replicar cópias de si mesmo, formando novos vírus. Agora, ó, esses vírus vão provocar lise da célula e vão infectar outros CD4, de modo que vai diminuir em seu organismo a quantidade do CD4.
Com isso, você vai ter uma queda da imunidade. Com essa queda da imunidade, o seu organismo fica fraco. Ele fica exposto às infecções oportunistas, que podem ser meningite, tuberculose, pneumonia, ok? Galera, e são essas infecções que de fato vão matar a pessoa. O indivíduo, ele não morre de AIDS. Na verdade, ele morre com AIDS. O que mata as pessoas são as infecções oportunistas. A AIDS, o que ela mata é a sua defesa, é o seu sistema de imunidade. Ok? Galera, uma curiosidade. Há pouco tempo foi descoberto por alguns pesquisadores um gene chamado HLA-B57. Esse gene, ele vai promover em seu portador um aumento na produção de quê? Células CD4. Com isso, o seu portador, ele vai ser menos vulnerável ao vírus HIV. O problema é que é o seguinte, se verificou também que os portadores desse gene poderiam adquirir doenças autoimunes. Por quê? Porque as células de defesa poderiam atacar o próprio organismo. Então, o indivíduo ele se livraria de um problema, que é a AIDS, mas passaria a ter um outro problema, que são as doenças autoimunes. Ok? Aí você pode analisar o seguinte, podemos fazer uma vacina a partir, desse gene? Até pode, mas ainda é um longo caminho que eles vão precisar desenvolver e trilhar para evitar esses efeitos colaterais. Ok? Vamos lá! Seguindo adiante, nós temos sintomas. Aqui o sintoma a gente vai dividir em 3 fases. A primeira a gente vai chamar de fase aguda, onde o indivíduo vai ter febre, cefaleias e ainda, presença de ínguas pelo corpo. Aí vamos ter a chamada fase crônica. Detalhe, na fase crônica, a doença ela torna-se assintomática, sem sintomas. Aqui, porém, o indivíduo portador do vírus, ele continua transmitindo esse vírus para outras pessoas. E ainda, nesta fase, o vírus entra em estado de latência. Ele pode durar muitos meses até vários anos. Até aqui vão aparecer os sintomas mais graves. Aqui, fadiga, inchaço crônico nos gânglios linfáticos, pequenos pontos avermelhados pelo corpo e ainda tuberculose, pneumonia, meningite, herpes, até mesmo um câncer de pele chamado sarcoma de Kaposi. É nesta fase que o indivíduo ele pode ser levado a óbito, ok? Aqui, medida de prevenção, ou seja, as formas de profilaxia para você evitar a doença. A primeira aqui, prática do chamado sexo seguro, ou seja, o uso de camisinha. Mas ainda, galera, uso de seringas descartáveis e ainda esterilizar bem materiais cirúrgicos e cortantes. Aí temos ainda, evitar o contato direto com sangue, porque você não sabe se aquele sangue ele está contaminado com o vírus HIV. E finalmente aqui, realizar transfusões sanguíneas apenas com sangue previamente o quê? Previamente testado, ok? Aí chegamos aqui, galera, na dengue. Detalhe, para quem vai fazer Enem, a dengue é top 1 das doenças. Por que top 1? É a doença que mais cai em provas de vestibulares, inclusive no Enem. Beleza? Outro detalhe, galera. A gente já mencionou para ti que agente etiológico é o agente causador da doença. Então, muito cuidado com dengue. Por quê, professor? Porque as pessoas costumam confundir o agente etiológico com o agente transmissor da dengue. Galera,
quem é o agente etiológico, o agente causador da dengue? É o vírus. Que vírus, professor? O arbovírus. É esse cara que causa, é esse cara que provoca a dengue. Então, de hoje em diante, quando alguém te perguntar quem causa a dengue? O vírus arbovírus. Ok? Agora, galera, se alguém te perguntar quem transmite a dengue, agora sim, é o mosquito. Que mosquito? O mosquito Aedes. Aedes aegypti. Ok? Aqui, ó, sintomas. Galera, a gente vai dividir a dengue em dengue clássica e a chamada dengue hemorrágica. Em relação à dengue clássica, os sintomas são febre alta, dor de cabeça, dores nos fundos dos olhos, dores por todo o corpo. Muitas das vezes, a presença de manchas avermelhadas por todo o corpo. Agora, se for a dengue hemorrágica, o indivíduo ele vai sofrer de dores abdominais, ainda vômito, sangramento em mucosas, como é o caso da boca, do nariz, da gengiva. Ainda, galera, dificuldade na respiração, sonolência. E o indivíduo pode ter esses sintomas agravados e vir a ter choque hemorrágico e ser levado à morte. Então perceba que a dengue hemorrágica ela é muito mais perigosa do que a dengue clássica. Não que você não tenha que ter cuidado também com a dengue clássica, mas o cuidado maior é aqui, com a chamada dengue hemorrágica, ok? Medida de prevenção. Vamos evitar água parada. Onde? Vasos, garrafas, pneus, piscina descoberta, caixa d'água sem a tampa. Então, evitando água parada, você vai evitar que a fêmea venha depositar os ovos nesta água parada, ok? Você quebra o ciclo, beleza? Vamos passar agora, para a catapora. Modo de transmissão da catapora: saliva, contato com objetos que a pessoa utilizou, como é o caso de garfo, prato, colher, até mesmo copo, que a pessoa, de repente, tomou uma água, um refrigerante, um copo de leite. Então, evitar o contato com esses objetos. E o que é essa catapora? A catapora ela vai se caracterizar por pequenos, porém, numerosas feridas por todo o corpo. Muitas das vezes, essas feridas não deixam cicatrizes, normalmente. Aqui, a profilaxia para essa catapora, ela vem com a vacinação, mas principalmente, tratar o doente para ele não transmitir a doença a outras pessoas. E ainda, evitar o contato direto com objetos que essa pessoa utilizou. Aqui você tem, uma criança com catapora. Repara que no rosto você vai encontrar as feridas e ainda por todo o corpo desta criança. Isto é a catapora. Galera, esta foi a aula de viroses, parte 1. Espero que você tenha gostado da aula, mas olha lá, se inscreva no canal, ative o sininho e dê bastante like. Isso é muito importante para a gente continuar a desenvolver o nosso trabalho, as nossas aulas, que é para você. Um abraço, fique com Deus.